Hoje você vai fazer a única oração que traz milagres em 24 horas. A oração que nasce do Salmo 40. Um salmo de clamor, de espera, de resposta e de transformação. Não importa há quanto tempo você carrega essa dor, essa causa impossível, essa espera que parece eterna. Hoje, diante desta palavra, algo começa a ser alinhado no mundo espiritual. Há orações que movem montanhas, há orações que quebram correntes, há orações que alteram destinos e há orações que fazem isso rapidamente. O Salmo 40 é uma delas, porque ele nasce desse encontro entre a dor humana e a resposta divina, entre o limite do homem e o agir de Deus. Não é uma oração comum, é uma convocação, um pedido profundo, uma entrega total. E quando você ora assim, do fundo da alma, algo se move. Talvez você esteja cansado de promessas vazias, de pessoas dizendo que Deus vai fazer, mas nada acontece. Talvez você se pergunte se Deus ainda te vê, se Ele ainda te escuta, se Ele ainda se importa. Talvez você tenha chegado ao ponto de dizer, eu não aguento mais. Essa oração é para quem já chegou no limite, para quem está pendurado emocionalmente, para quem precisa de uma intervenção imediata, porque simplesmente não dá mais para esperar. Hoje, você vai abrir a porta para o milagre que estava retido. Hoje você vai fazer a oração que abre o céu, que confirma a resposta e que inicia o agir de Deus. Porque quando Davi escreveu o Salmo 40, ele estava exatamente assim, cansado, pressionado, preso em uma situação que ele não conseguia resolver. E é por isso que o Salmo começa com essa declaração tão profunda. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de destruição, de um lamaçal de perdição. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esta é a oração dos que estão cansados de lutar sozinhos. Esta é a oração dos que se sentem dentro de um poço sem força, sem saída. É a oração dos que precisam que Deus se incline e faça algo urgente. E é por isso que hoje nós começamos dizendo, Senhor, inclina teus ouvidos para mim, ouve meu clamor. Eu não estou fazendo uma oração comum, eu não estou repetindo palavras vazias. Hoje eu venho ao Senhor porque preciso da tua intervenção em áreas da minha vida que só tu podes tocar. Eu preciso de um milagre que não depende de pessoas, que não depende de tempo, que não depende de circunstâncias, que não depende da minha força. Eu preciso da tua ação direta, clara, imediata. Eu preciso que o Senhor faça aquilo que está acima da lógica, aquilo que ultrapassa o natural. Eu preciso que o Senhor faça, em 24 horas, o que eu não pude fazer em anos. Pai, quando eu olho para essa situação que carrego no coração, eu percebo que estou dentro desse poço. Um poço de medo, de ansiedade, de dívidas, de doenças, de conflitos, de injustiças, de esperas longas demais. Um poço de cansaço emocional que ninguém vê, porque por fora eu até tento parecer forte, mas por dentro eu sei que estou quase desistindo. E por isso eu te peço, inclina teus ouvidos para mim. Toca o que ninguém pode tocar, vê o que ninguém vê, entra onde ninguém pode entrar. Senhor, tira-me desse poço e enquanto eu oro, eu reconheço algo. Esse milagre não depende de mim, não depende das minhas habilidades, das minhas tentativas, dos meus planos. Eu tentei, eu lutei, eu fiz o possível, eu passei noites sem dormir. Eu chorei em silêncio. Eu esperava alguma mudança, mas o cenário só parecia piorar. Eu pedi ajuda, mas ninguém entendeu a profundidade do meu sofrimento. E agora estou diante de ti, Senhor, porque só tu podes fazer. Só tu tens o poder de transformar o impossível em possível. Só tu tens o poder de mudar aquilo que já parece perdido.
Só tu tens o poder de abrir portas que ninguém abre e fechar portas que ninguém fecha. Só tu tens o poder de manifestar um milagre em 24 horas. E então eu declaro, baseado no Salmo 40, que hoje algo vai começar. Hoje eu me desligo do medo. Hoje eu silencio as vozes de derrota. Hoje eu abandono a sensação de que estou sozinho. Hoje eu peço que o Senhor me coloque sobre a rocha, que firme meus passos, que mude trajetória, que me tire dessa instabilidade emocional e espiritual que tem me consumido. Hoje eu clamo para que o Senhor, com a tua mão poderosa, me levante daquele lamaçal de confusão, de atraso, de injustiça, de incerteza. Hoje eu oro para que o Senhor estabeleça em mim uma nova base, um novo começo, um novo ciclo. Eu sei que muitos milagres começam no invisível. Sei que muitas vezes o Senhor trabalha em silêncio. Mas hoje eu te peço algo específico. Manifesta um sinal visível. Abre uma porta que eu verei com os meus próprios olhos. Muda uma circunstância de forma clara. Traz de volta aquilo que parecia perdido. Desamarra aquilo que estava preso, quebra aquilo que me bloqueava, desfaz o laço que foi armado contra mim, interrompe a obra do inimigo, rompe qualquer resistência espiritual que estava tentando impedir minha vitória. Eu quero ver nas próximas 24 horas a prova de que o Senhor ouviu minha oração. E eu oro assim, não por arrogância, mas porque o próprio Salmo 40 me ensina a clamar com ousadia. Davi disse: Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Não é uma frase qualquer. Ele não disse que Deus talvez ouviu ou que ouviu parcialmente. Ele disse que Deus ouviu. E quando Deus ouve, Deus age. Quando Deus ouve, milagres acontecem. Quando Deus ouve, coisas mudam. Quando Deus ouve, nenhuma força espiritual pode impedir sua mão. É por isso que hoje eu oro com confiança, porque sei que tu estás me ouvindo. Sei que o Senhor está aqui. Sei que o Senhor está movendo algo por mim agora, mesmo que eu ainda não veja. Pai, olha para essa área específica da minha vida, onde eu preciso de um milagre. Talvez seja uma cura, talvez seja uma libertação, talvez seja uma porta de emprego, talvez seja uma restauração. Talvez seja uma resposta urgente em algo que está tirando meu sono. Talvez seja um livramento. Talvez seja uma mudança que parece humanamente impossível. Eu entrego tudo diante do teu altar. Eu coloco essa causa nas tuas mãos, porque confiar em mim mesmo me trouxe até este poço. Confiar em ti vai me tirar dele. Eu te peço, Senhor, retira-me desse lamaçal emocional, profissional, financeiro, familiar. Quebra o ciclo de derrotas. Abre caminhos onde eu não via saída. Transforma o ambiente ao meu redor. Dá-me força onde eu estava fraco. Traz esperança onde eu estava seco. Traz luz onde eu só via escuridão. Traz paz onde eu sentia confusão. Eu oro para que nas próximas 24 horas o Senhor manifeste tua mão com poder na minha vida. E enquanto oro, sinto que algo está mudando. Não porque eu vejo, mas porque eu creio. Não porque há sinais, mas porque há fé. Então declaro: eu recebo a saída, eu recebo a resposta, eu recebo o milagre, eu recebo a transformação, eu recebo a ação sobrenatural de Deus no meu caminho. E declaro que essa é a única oração que traz milagres em 24 horas. Não porque é uma fórmula, mas porque é uma oração que nasce do desespero verdadeiro e da fé verdadeira, do encontro entre a fraqueza humana e o poder divino. Hoje, Senhor, começa o meu milagre. E enquanto você continua nessa atmosfera de clamor profundo, é importante entender que o Salmo 40 não é apenas um pedido de socorro, mas um testemunho de alguém que já experimentou o agir de Deus em momentos impossíveis. É por isso que na continuação desse salmo, o texto nos revela que quando Deus intervém,
Ele não apenas nos tira do poço, mas transforma completamente o ambiente ao nosso redor, coloca um novo cântico em nossos lábios e muda a nossa história de forma tão clara que outros passam a ver o milagre refletido em nossa vida. É esse tipo de milagre que você busca hoje. Não milagre emocional invisível, abstrato, mas um milagre real, concreto, palpável, que manifesta a glória de Deus na sua vida de maneira tão nítida que até aqueles que duvidaram do seu processo verão que o Senhor te sustentou. Por isso, nesta segunda parte da oração, nós vamos aprofundar esse pedido. Não vamos apenas pedir para sair do poço, vamos pedir para que Deus te coloque em um novo nível. Vamos pedir para que o Senhor recolha toda a lágrima que você derramou, toda a humilhação que você viveu, toda a porta que se fechou, toda dor a alisar, e transforme tudo isso em testemunho. E assim como Davi, você vai dizer: muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. O que Deus fará na sua vida será tão evidente que o próprio destino precisará se curvar diante da promessa. O milagre que virá não será apenas para resolver um problema, mas para alterar a sua jornada inteira. Por isso, comece dizendo: Senhor, eu te agradeço porque sei que o Senhor está ouvindo minha oração. Mesmo antes de ver qualquer mudança, eu declaro gratidão profunda pelo que está sendo movido no mundo espiritual agora. Sei que cada palavra que sai da minha boca nesta oração está sendo registrada no céu. Sei que o Senhor está enviando anjos para alinharem aquilo que estava fora de ordem. Sei que o Senhor está tocando lugares onde meus pés nunca chegaram. Sei que o Senhor está quebrando resistências invisíveis que estavam impedindo minha vitória. Sei que o Senhor está destravando caminhos que estavam fechados há anos. Pai, eu te agradeço pelo milagre que já começou, mesmo que eu ainda não veja com meus olhos naturais. E eu te peço, Senhor, que continues a me tirar de todo o ciclo emocional que me aprisiona. Livra-me das vozes internas que me dizem que nada vai mudar, que já é tarde demais, que eu não sou capaz, que não sou digno. Silêncio os pensamentos que tentam me convencer de que a minha vida sempre será assim. Senhor, muda minha mente antes de mudar minha realidade. Ensina-me a pensar como alguém que espera um milagre. Ensina-me a sentir como alguém que confia na tua mão. Ensina-me a caminhar como alguém que vive pela fé. Tira de mim o medo que paralisa, a ansiedade que sufoca, a insegurança que me faz questionar se sou amado. Coloca em mim a coragem de quem sabe que o Senhor está agindo em meu favor. Pai, eu te peço que a partir deste momento o Senhor me afaste de tudo aquilo que atrasa meu milagre. Afasta pessoas negativas, palavras de desânimo, ambientes que roubam minha fé, influências que drenam minhas forças. Afasta de mim toda a energia espiritual que tenta impedir que eu veja a tua glória. Rompe laços que me mantêm preso a um passado que já deveria ter sido enterrado. E se houver qualquer aliança espiritual, emocional ou mental que esteja bloqueando minha vitória, eu declaro agora pela autoridade do Senhor que ela está quebrada. Que todo o peso caia, que toda sombra se dissipe, que tudo aquilo que estava oprimindo meu espírito seja desfeito. E, Senhor, eu te peço algo ainda mais profundo. Cria em mim um coração capaz de perceber o mover de Deus, porque muitas vezes o milagre começa antes que eu possa entender. Muitas vezes o Senhor está abrindo portas e eu não vejo. Muitas vezes o Senhor está enviando respostas e eu não reconheço. Dá-me olhos espirituais para identificar a tua mão nos detalhes. Dá-me sabedoria para reconhecer a direção certa. Dá-me sensibilidade para perceber quando o Senhor está falando comigo. Dá-me discernimento para saber quando é hora de avançar, quando é hora de esperar, quando é hora de silenciar e quando é hora de agir. Tira de mim todo ruído que impede minha percepção e abre em mim um canal direto com o céu.
Porque, Senhor, eu não quero apenas receber um milagre. Eu quero aprender a caminhar contigo de maneira íntima e profunda. Eu quero te ouvir com clareza. Eu quero te sentir com verdade. Eu quero entender teus sinais. Eu quero viver debaixo da tua orientação. Eu quero estar tão alinhado com o Senhor que nenhuma tempestade consiga me tirar do eixo. E por isso eu oro. Firma meus passos na rocha. Estabelece minha vida sobre fundamentos sólidos. Constrói minha jornada sobre aquilo que é eterno. E se houve alguma área em que eu me apoiei em algo frágil, instável ou passageiro, eu te peço que reconstruas tudo sobre a rocha da tua palavra. Pai, tu sabes onde estou fraco, tu sabes onde tenho caído, tu sabes onde tenho sido ferido. Tu conheces minhas batalhas internas, aquelas que ninguém imagina. Tu vês minhas lutas silenciosas, aquelas que eu mesmo tenho vergonha de admitir. Tu vês o peso que carrego nos ombros, o cansaço que carrego nos olhos, o esgotamento que carrego no coração. E por isso eu clamo. Renova-me, sopra sobre mim um novo fôlego. Toca minha alma com o teu descanso, restaura minhas emoções, sara minhas feridas mais antigas, purifica as marcas que ainda me machucam, transforma o que ainda dói, molda aquilo que ainda está quebrado. E enquanto tu me curas por dentro, Senhor, eu te peço que também cures aquilo que está ao meu redor. Entra na minha casa, entra nos meus relacionamentos, entra nas minhas finanças, entra nas minhas decisões, entra nos meus projetos, entra nos territórios onde perdi força, entra nas áreas onde fui derrotado, entra nos lugares onde não tive vitória. Entra onde ninguém pode entrar, toca o que ninguém pode tocar, move o que ninguém pode mover. Só o Senhor tem esse poder, essa autoridade, essa soberania, e é por isso que eu entrego tudo a Ti. Ao mesmo tempo, eu te peço coragem para obedecer a Tua voz, porque muitas vezes o milagre acontece através de uma instrução. E às vezes, essa instrução parece estranha, desafiadora, fora da lógica, mas se vem do Senhor, eu sei que é perfeita. Então eu digo, fala comigo, Senhor, dá-me direção clara, mostra-me o próximo passo. Se devo avançar, confirma. Se devo recuar, alerta. Se devo esperar, fortalece. Se devo recomeçar, direciona. Se devo cortar laços, mostra. Se devo abrir portas, guia. Eu quero estar posicionado exatamente onde o Senhor precisa que eu esteja, para que o milagre se manifeste. E assim como Davi declarou no Salmo 40, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, eu declaro que a minha confiança está no Senhor. Não está em pessoas, não está em sistemas, não está em promessas humanas, não está em portas naturais. A minha confiança está no Deus Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder para transformar a minha história e fazer o impossível acontecer. E por isso eu digo com autoridade espiritual, eu creio que nas próximas horas verei sinais do teu agir. Não porque eu mereça, mas porque tu és Deus. Não porque eu tenha força, mas porque tu tens poder. Não porque o cenário seja favorável, mas porque a tua palavra é maior que qualquer cenário. Eu oro, Senhor, para que um novo cântico seja colocado na minha boca. Não um cântico de derrota, de medo, de desespero, mas um cântico de vitória, de fé, de gratidão. Que a minha vida reflita teu milagre, que o meu testemunho inspire outros. Que aqueles que duvidaram da minha jornada vejam o que o Senhor está fazendo. Que os que me feriram percebam que eu não caminhei sozinho. Que os que tentaram me derrubar entendam que minha força vem do céu. Que todos vejam que o Senhor é quem me sustém. Pai, prepara meu espírito para aquilo que está chegando. Prepara meu coração para receber o milagre. Prepara minha mente para lidar com a virada que o Senhor vai trazer. Prepara minha vida para o novo que está para começar.
Que nada me surpreenda de forma negativa, que nada me assuste, que nada me paralise, que eu receba com maturidade, equilíbrio e fé tudo aquilo que o Senhor está prestes a derramar sobre mim. E assim eu continuo orando, confiando que o Senhor está movendo o céu ao meu favor. Mas agora, enquanto você continua ouvindo estas palavras, quero que perceba o que Deus já começou a despertar dentro de você. Porque quando um coração decide esperar com fé, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender o porquê de tantos atrasos, esse coração se torna o lugar exato onde Deus escolhe começar um milagre. O Salmo 40 não é apenas uma oração antiga, ele é um decreto espiritual. Ele é um movimento do céu em direção à vida daqueles que já não tinham mais forças para se mover. Ele é a prova viva de que o tempo de Deus não falha, não atrasa e não se perde. E agora, neste momento, Ele está visitando a sua história. Ele está mexendo em áreas que você já não tocava mais. Ele está iluminando situações que você havia enterrado. Ele está revivendo esperanças que você já tinha declarado mortas. Porque a oração do Salmo 40 é justamente isso, um reencontro entre o seu limite humano e a intervenção divina que chega quando você já não tem mais nada além da fé. E talvez você esteja entre os que dizem, eu esperei demais. Talvez você esteja entre os que sentem que deram tudo e ainda assim receberam pouco. Talvez você seja alguém que cansou, que orou, que suplicou, que tentou ser forte enquanto ninguém via as lágrimas escondidas por trás da sua calmaria. Mas agora, diante desta oração, algo dentro de você se levanta. Não entusiasmo superficial, não um ânimo passageiro, mas uma fé silenciosa, profunda, quase indescritível. Uma certeza que você não sabe explicar, mas sente. Deus está prestes a agir. E quando Ele decide agir, nada, absolutamente nada, pode impedir o movimento dele. O salmista diz, Ele inclinou os ouvidos para mim. Isso significa que Deus não apenas ouviu, Ele prestou atenção. Ele não apenas notou, Ele se voltou por completo para você. E quando Deus se inclina, o milagre já começou. Quando Deus se inclina, portas começam a destrancar. Quando Deus se inclina, aquilo que estava enterrado começa a ressurgir. Quando Deus se inclina, o impossível se torna palco para o extraordinário. E é por isso que, mesmo que você não veja ainda, algo está se movendo nos bastidores. Algo está sendo direcionado, aquietado, alinhado e transformado em seu favor. E por mais que sua mente tente resistir, por mais que você tente se convencer de que talvez não seja desta vez, Deus está dizendo, eu vou fazer. Não, talvez não. Quem sabe não um dia. Ele está dizendo, eu vou fazer porque você não chegou até aqui por acaso, porque sua luta não foi ignorada, porque suas lágrimas não foram desperdiçadas, porque seu silêncio não foi desprezado, porque sua dor não passou despercebida. Deus conhece cada detalhe que ninguém vê. Ele conhece cada batalha interna que você enfrenta sozinho. Ele sabe onde dói, onde falta, onde pesa, onde se repete. Ele sabe quantas vezes você respirou fundo para não desistir. Ele sabe quantas vezes você se levantou sem força alguma. E por isso, ele diz agora, através desta oração, eu estou tirando você do poço. Eu estou colocando seus pés sobre a rocha. Eu estou firmando seus passos. E quando ele firma seus passos, tudo muda. As situações que antes eram instáveis começam a se solidificar. O que era incerto começa a ganhar forma. O que estava confuso começa a clarear. O que parecia preso começa a se mover. Porque quando Deus decide firmar seus passos, Ele não firma apenas o que está à sua volta. Ele firma você por dentro. Ele fortalece sua mente. Ele sustenta seu emocional. Ele acalma seu espírito. Ele devolve direção.
Ele devolve discernimento, Ele devolve coragem, Ele devolve aquilo que o cansaço te roubou. Então, como uma consequência natural da ação divina, aquilo que você esperava há tanto tempo começa a fluir. Porque a oração do Salmo 40 não atua somente na área visível, ela alcança as raízes. Ela entra onde ninguém consegue entrar. Ela cura o que ninguém consegue alcançar. Ela transforma aquilo que você mesmo tentou mudar e não conseguiu. Ela quebra padrões, rompe ciclos, desfaz amarras e estabelece um novo tempo. E talvez isso assuste, porque mudanças profundas sempre assustam. Mas Deus não te trouxe até aqui para te deixar com medo. Ele te trouxe até aqui para te mostrar que Ele ainda é o Deus que muda destinos em 24 horas, que muda histórias em um piscar de olhos, que vira páginas que pareciam escritas em pedra. E mesmo que você tenha vivido anos de dor, Ele pode transformar em um instante. Mesmo que você tenha enfrentado meses de espera, Ele pode responder em um só dia. Mesmo que você tenha chorado em silêncio por muito tempo, Ele pode te levantar antes que o sol se ponha. Porque milagres não dependem da lógica, eles dependem da intervenção divina. E Deus não está limitado pelo tempo, por circunstâncias, por diagnósticos, por portas fechadas ou por opiniões humanas. Ele está acima de tudo isso. Ele é soberano sobre tudo isso. Ele continua sendo o mesmo que ressuscita, que restaura, que reconstrói, que dá vida onde há morte, que cria caminho onde não existe estrada. E enquanto você ouve esta oração, o céu está trabalhando em seu favor. Anjos estão sendo enviados, situações estão sendo movidas, pessoas estão sendo tocadas. O impossível está se reorganizando para se tornar possível, porque Deus conhece o tempo exato, a hora exata, o momento exato de intervir. E Ele está dizendo, agora é o seu momento. Talvez você não se sinta pronto. Talvez você não se sinta digno, talvez você ache que não merece, mas Deus trabalha pela graça, não pelo merecimento. Ele entrega porque ama, não porque você conquistou. Ele abre caminhos porque é Pai, não porque você fez tudo certo. Ele te alcança porque é misericordioso, não porque você é perfeito. E agora, ao final desta oração, entregue a Ele tudo o que ainda pesa. Entregue o medo, a ansiedade, a dúvida, o desânimo, o cansaço. Entregue-os, e se os porquês não sei mais. Entregue cada área onde você sente que está preso. Entregue cada realidade que você não consegue mudar. E declare ainda que em silêncio, Senhor, eu espero em Ti, porque essa simples declaração é suficiente para mover o céu ao seu favor. É suficiente para Deus iniciar algo que você jamais poderia provocar sozinho. É suficiente para ativar o milagre que Ele já preparou para você. E quando você se levantar depois desta oração, algo em você já não será mais o mesmo. Você vai sentir leveza onde antes havia peso. Vai sentir paz onde antes havia agitação. Vai sentir esperança onde antes havia desistência. Porque Deus está fazendo. Ele está transformando. Ele está te tirando do poço. Ele está colocando seus pés na rocha. Ele está firmando seus passos. Ele está escrevendo o próximo capítulo da sua história. E este capítulo será marcado por resposta, mudança, restauração e milagre. Não porque você merece, mas porque Ele te ama. Não porque você conquistou, mas porque Ele decidiu fazer. E quando Deus decide fazer, ninguém impede.